E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do trabalho da força magnética. Observe o quadro. Imagine uma partícula de carga Qzinho se movendo em uma região do espaço onde há um campo magnético B vetor. Essa partícula possui velocidade v medida em relação a um referencial inercial. Conforme já vimos em vídeos anteriores, a partícula ficará submetida à ação da força magnética, dada por essa expressão. Através da regra da mão direita, já sabemos também que a força magnética estará orientada em uma direção perpendicular ao plano delimitado pelos vetores v e b. Supondo que a partícula sofra um deslocamento infinitesimal dl vetor no interior do campo magnético, dado por v vezes dt, o trabalho da força magnética pode ser calculado através do produto escalar entre os vetores força e deslocamento. Sendo assim, obtemos Qzinho, que multiplica o produto vetorial entre os vetores velocidade e campo magnético, produto escalar com o vetor velocidade v vezes dt. Analisando o resultado obtido, vemos que o produto escalar entre esses dois vetores é igual a zero, pois o ângulo formado entre o vetor v vetorial b e o vetor velocidade é igual a 90 graus. Consequentemente, podemos concluir que o trabalho da força magnética é igual a zero. Ao agir, portanto, em uma partícula de carga Qzinho, a força magnética pode apenas alterar a orientação de sua velocidade, sem acelerá-la ou desacelerá-la. Muito bem, dando sequência, uma situação que merece destaque neste estudo, pois ela pode fazer você suspeitar desse resultado, está ilustrada no quadro. Em vídeos anteriores, eu resolvi um exercício deste tipo. Portanto, neste vídeo, eu vou tratá-lo de forma mais direta. Observando o quadro, vemos que I representa a intensidade de corrente elétrica estabelecida no circuito, a fim de que a força magnética equilibre a força-peso da massa Mzinho. Desta forma, o sistema composto pelo circuito e pela massa Mzinho permanece em equilíbrio estático. Eles permanecem em repouso no ar atmosférico. Observe que nos lados verticais desse circuito, as forças magnéticas se cancelam através do uso da regra da mão direita. Muito bem? Nesse momento, surge a seguinte pergunta: o que acontece com esse sistema se elevarmos a intensidade do campo magnético? Neste caso, a intensidade da força magnética se torna maior que a intensidade da força-peso. Consequentemente, o sistema começa a subir. Eu posso admitir que ele sofre, em certo intervalo de tempo, um deslocamento na vertical e para cima igual a Hzinho. Nesse momento, você pode pensar que a força magnética está realizando o trabalho. Você poderia, inclusive, calcular esse trabalho da seguinte forma. O trabalho da força magnética é dado pelo produto da intensidade da força magnética pelo deslocamento vertical Hzinho. Observe que a força magnética e o deslocamento Hzinho são vetores orientados na mesma direção e sentido, o que justifica esse produto. Sendo assim, o trabalho da força magnética fica dado por I vezes A vezes B, na nova intensidade do campo magnético, vezes Hzinho. Muito bem? No entanto, acabamos de ver que a força magnética nunca realiza trabalho. Sendo assim, surge mais uma pergunta: o que está acontecendo de fato nessa situação? Vamos lá? À medida que o circuito sobe, as cargas elétricas no interior do fio de extensão Azinho passam a ter duas componentes de velocidade.
uma componente horizontal representada pelo vetor Vx e uma componente vertical representada pelo vetor Vy. Desta forma, a velocidade das cargas elétricas passa a ser igual a V, resultado da soma vetorial entre os vetores Vx e Vy, conforme ilustrado no quadro. Observe que a velocidade das cargas elétricas possui certa inclinação em relação à horizontal. E isso faz com que a força magnética se incline para trás, se dispondo como deve ser, perpendicularmente ao vetor velocidade V, pois eu reforço, a força magnética nunca realiza trabalho. No entanto, a força magnética, a partir de agora, passa a ter duas componentes, uma componente vertical e uma componente horizontal. A componente vertical é obtida através do produto vetorial entre o vetor velocidade Vx e o vetor campo magnético B. Através da regra da mão direita, obtemos a componente vertical Fv, cuja intensidade, considerando o movimento de todas as cargas no fio de extensão azinho, é dada por lambda vezes Vx vezes azinho vezes B. Observe que lambda vezes Vx corresponde à intensidade de corrente elétrica I. Lambda representa a densidade linear de carga móvel no fio. A componente horizontal FH é obtida através do produto vetorial entre o vetor velocidade Vy e o vetor campo magnético, que está entrando no plano da página. Consequentemente, a componente horizontal FH fica orientada na horizontal e para a esquerda. E a sua intensidade, considerando o movimento de todas as cargas elétricas nesse fio de extensão azinho, é igual a lambda vezes Vy vezes azinho vezes B. Muito bem? Observe a figura. Dando sequência, analisando essa figura, vemos que a componente horizontal da força magnética age em oposição ao fluxo de cargas elétricas no circuito. Consequentemente, a bateria precisa gastar mais energia para manter esse fluxo de cargas. E esse gasto energético aparece sob a forma de trabalho. Considerando Fb, a força agindo nas cargas elétricas, e Azinho, o deslocamento correspondente de tais cargas na região superior do circuito, esse gasto energético pode ser calculado pelo produto Fb vezes Azinho. Observe que a força Fb possui a mesma intensidade da força FH, justamente para que o fluxo de cargas elétricas seja mantido no circuito. A força Fb, além de ter a mesma intensidade da força FH, ela possui a mesma direção, no entanto, sentido oposto. A partir dessa expressão, obtemos, portanto, que o trabalho da força Fb é dado por lambda vezes Vy vezes Azinho vezes B vezes essa extensão A. Essa extensão eu vou substituir por Vx vezes ΔT. ΔT representa o intervalo de tempo para que as cargas elétricas atravessem essa região do circuito de extensão Azinho. Muito bem? Observe agora o seguinte. Lambda vezes Vx corresponde à intensidade de corrente elétrica I. E Vy vezes ΔT corresponde ao deslocamento Hzinho. Consequentemente, o trabalho realizado pela força Fb fica dado por I vezes A vezes B, I vezes A vezes B, vezes Hzinho. Observe que esse resultado já foi obtido no início desse estudo. No entanto, a origem do trabalho é completamente diferente daquela que você esperava. A força magnética tem o papel de apenas redirecionar a força horizontal aplicada para o movimento vertical, fazendo todo o sistema se elevar. Se você quiser entender melhor esse fato, vamos fazer uma analogia com a mecânica. Observe a figura.
Imagine uma caixa de massa Mzinho apoiada em uma rampa inclinada sem atrito. A partir de certo instante, você aplica uma força horizontal FB na caixa, fazendo ela subir a rampa. Observe que a força FB aplicada por você é análoga à força FB que surge no circuito, que surge nas cargas elétricas, devido ao funcionamento da bateria. Ao aplicar a força FB, você aumenta a intensidade da força normal, fazendo analogia ao aumento da intensidade da força magnética devido ao aumento da intensidade do campo magnético, conforme eu citei no início do vídeo. Aumentando a intensidade da força normal, você aumenta também a intensidade da componente vertical da força normal, fazendo a caixa subir a rampa, assim como acontece para o nosso sistema em questão. Eu reforço, a força magnética apenas redireciona, assim como a força normal nesse exemplo, a força horizontal aplicada para o movimento vertical, fazendo todo o circuito, fazendo todo o sistema se elevar na vertical. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.